Ó Senhor Jesus. Amém, amados irmãos? Jesus é o Senhor. Que bom estarmos de volta. Nesses dias o Senhor tem nos alimentado com a sua palavra viva. Antes de iniciar a mensagem, eu queria agradecer a todos os irmãos, todos os jovens, todos os irmãos que estão envolvidos nessa parte técnica. Realmente esse serviço tem sido um serviço de inclusão, onde o Senhor tem levado a participar vários jovens e irmãos. E aqui vai o nosso agradecimento, que o Senhor continua nos abençoando. Também eu queria agradecer a todos os irmãos e irmãs que estão nos acompanhado pelo like. Ao término dessa mensagem, não se esqueça de dar lá um like. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, vá lá e se inscreva. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, nesses momentos, irmãos, nós temos usado esses recursos para levar a palavra de Deus até você, aí em seu lar, no conforto do seu lar. Claro que o nosso desejo é estarmos junto com os irmãos, estar nas reuniões. Por isso, dias atrás, até mesmo pelo decreto do prefeito, em ter autorizado a abertura dos templos religiosos, nós, em comunhão com os irmãos, decidimos ainda adiar um pouco a abertura do local para nós termos reuniões juntos. Ainda vamos aguardar um pouco para estarmos juntos. Porque entendemos, irmãos, que a reunião, o fogo da reunião, muitas vezes a gente não consegue simplesmente manter-se distanciado dos irmãos. A gente quer estar junto, a gente quer abraçar os irmãos. E em breve, se o Senhor permitir, estaremos juntos. E para você, nosso amigo que está nos visitando, que está ouvindo essa palavra, que tem nos acompanhado em nosso canal, nós estamos falando aqui da central de transmissão da Igreja Vitória da Conquista, que fica na Avenida Otávio Santos, número 79. Então, assim que passar tudo isso, você venha nos visitar, você será bem-vindo a estar junto conosco, a receber essa palavra. Ó Senhor Jesus. Hoje, irmãos, nós vamos falar uma palavra do alimento diário, a terceira mensagem do alimento diário. E o título dessa mensagem, eis que estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Eis que estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Você já se perguntou qual é a vontade de Deus para você? Você já se perguntou qual é a vontade de Deus para a sua família? O porquê que você serve o Senhor? Deus, ele tem uma vontade, amados irmãos, amadas irmãs, querido amigo. Deus tem uma vontade, Deus tem um propósito para cada um de nós. Deus é aquele que nos chamou e colocou dentro de nós o seu propósito, a sua vontade. Então, muitas vezes a gente pergunta por que isso, por que aquilo, até mesmo nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo. Por que isso, Senhor? Deus tem um propósito. A pergunta é qual é a vontade de Deus para mim? Aonde eu estou incluso? Será que eu estou no viver cristão apenas tendo um viver religioso? Ou eu tenho levado a cabo, por meio do meu ministério, a vontade de Deus? Então, nessa mensagem, eu espero esclarecer alguns pontos para que você, ao final dessa mensagem, possa se sentir suprido e alegre. E perceber que você é um membro funcionante do corpo. Que você não pode ficar fora do corpo, mas você precisa participar do corpo de Cristo. Que você possa ter uma função ativa, não uma função inativa no corpo de Cristo. Queria, por favor, irmãos, peguem a sua Bíblia e acompanhem comigo a leitura, por favor. Vamos ler Hebreus, capítulo 10, versículo 1. Vamos ler muitos versículos nesta noite. Hebreus 10, versículo 1. Diz o seguinte: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes,
com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. O que o autor está falando aqui? Que no Antigo Testamento, a lei cobrava do homem que apresentassem ofertas como sacrifício. Mas aqui ele fala que essas ofertas, esse sacrifício, não tornavam o ofertante perfeito, porque ano após ano ele tinha que oferecer sacrifício. Versículo 2 fala: de outra sorte não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação dos pecados todos os anos. Ou seja, todo ano o sumo sacerdote, ele entrava no Santo dos Santos e oferecia um sacrifício ali, primeiramente por ele, pela sua condição, e depois por toda a nação de Israel. Mas todo ano ele recordava dos pecados, ele oferecia continuamente, né? Versículo 3 fala: entretanto, nesse sacrifício faz-se recordação de pecados todos os anos. Versículo 4, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Na verdade, a lei apenas encobria o pecado, mas não removia os pecados. Mas atente, amados irmãos, para o versículo 5. Isso é rico demais. Por isso, ao entrar no mundo, quem entrou no mundo? Jesus entrou no mundo. Diz: sacrifício e oferta não quisestes, antes um corpo me formaste. Então Jesus, em João, no Evangelho de João 1,14, fala que ele tabernaculou entre nós cheio de graça e de verdade. Então, ao entrar no mundo, Deus deu um corpo para Jesus. E versículo 6 fala: não te deleitastes com holocaustos e oferta pelo pecado. Versículo 7, então eu disse: eis aqui estou no rolo do livro, está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Desde de Gênesis, ao criar o homem, Deus queria que este homem levasse a cabo o teu propósito, a sua vontade. Mas nós sabemos que o homem Adão, ele caiu. E posteriormente, Deus chamou a nação de Israel para fazer, por meio de um povo, uma nação de um povo escolhido, também levar a fazer a sua vontade. Contudo, este homem caiu também. E durante todo o Velho Testamento, o homem não pôde levar a cabo a vontade de Deus. Então, na era do Novo Testamento, quem pode levar a cabo a vontade de Deus? Jesus. Jesus, quando ele tabernaculou, foi Deus tornando-se carne. E entre nós, para levar a cabo a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus. Então, o ministro da nova aliança, o que nós somos? Nós somos ministros da nova aliança. O ministro da nova aliança, ele não executa o que ele deseja, mas o que está no coração de Deus. Mas, amados, você pode falar: ô irmão Adnelson, o que está no coração de Deus? Amados irmãos, para nós sabermos o que está no coração de Deus, nós precisamos estar em contínua comunhão com Deus. Dia após dia, eu preciso estar conectados ao Senhor. Hoje nós estamos conectados à internet. Essa palavra está chegando até você por meio da internet. Mas para ter comunhão com Deus, eu uso o meu espírito. E ao usar o meu espírito, eu estou conectado com Deus. Também nós temos a palavra, nós temos a Bíblia, onde nós extraímos dela a vontade de Deus. Nós temos, ao estudar, ao tocar na palavra como alimento, eu sou suprido e eu sou alimentado. Queria ler com os irmãos o livro de Jeremias 33. Jeremias capítulo 33, versículo 3.
diz o seguinte: invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. O que Deus pode nos revelar? O que está no seu coração. Então, quando nós invocamos o nome do Senhor, o que está ali oculto nos é revelado. Então, o ministro da nova aliança, ele leva a cabo o que está no coração de Deus. Então, no versículo 16, queria que os irmãos me acompanhassem, por favor. Versículo 16 de Atos. Versículo 16 de Atos. A partir do versículo 6, Paulo diz: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar na Ásia. Então, Paulo e Silas, eles tinham uma programação. O que eles queriam fazer? Eles queriam ir na Ásia, pregar o Evangelho. Mas no caminho, eles foram impedidos pelo Espírito. Como pode ser impedido pelo Espírito? Às vezes você tem um desejo, você quer fazer algo, você quer visitar um irmão, e lá, ao caminho, o Espírito lhe impede. Por quê? Deus quer fazer uma outra coisa por meio de você. Deus pode ter um outro caminho. Então, Paulo foi impedido pelo Espírito. Versículo 7 fala: defrontando Mísia, tentando ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Versículo 8: e tendo contornado Mísia, desceram a Trode. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio que estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Versículo 10: assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Então, o ministro da nova aliança, quando ele está conectado com o Senhor, ele é um com o Espírito, ele é sensível ao falar de Deus. Ele está indo numa direção, mas se o Espírito muda a direção, ele muda. Então, quando toca a trombeta, ele muda a direção. Ele não é aquela pessoa que tem uma forte vontade. O seu eu ainda é prevalecente. O ministro da nova aliança é moldado diariamente por meio do Espírito. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Então, amados irmãos, qual o nosso encargo hoje? Qual o nosso encargo? O que está no coração de Deus? Eu lhe respondo: o que está no coração de Deus são pessoas. O negócio de Deus são as pessoas. O desejo de Deus é cuidar uns dos outros. Nessa semana, na segunda passada, nós tivemos comunhão, com todos os irmãos de serviço. Porque há em nós, irmãos, uma preocupação muito grande. Há em nós queima em nosso coração o que pode estar acontecendo com muitos irmãos e irmãs. Porque quando nós estamos nas reuniões grandes, você olha para uma ala, você olha para outra, você vê, você está acostumado com o rosto dos irmãos, você vê que está faltando um irmão, que o irmão não foi. Aí na reunião seguinte, você vê, cadê o irmão? Se Josimar não for numa reunião, na segunda eu olhar para a ala, eu não vejo Josimar, eu vou ligar para ele, eu vou perguntar o que está acontecendo, eu vou visitar, porque ele é a pessoa do meu grupo familiar. Então, nós não estamos tendo as reuniões grandes, mas nós não podemos deixar de dar assistência aos irmãos do nosso grupo. A gente precisa ter contato contínuo com esses irmãos. As reuniões familiares precisam acontecer, amados irmãos. Precisamos ter contato com os irmãos. Talvez você não vá na casa dos irmãos, mas de vez em quando passa pela frente,
dar um oi, ver o irmão, ter aquele contato visual, né? Liga, manda uma mensagem de WhatsApp, faça ser sentido, para que os irmãos percebam que são notados. Não podemos deixar os irmãos à deriva. Claro que hoje, eu creio que, como nunca, a palavra ela está sendo falada com tanta abundância. Hoje, no nosso canal, a gente tem palavra para a igreja, para os irmãos, palavra para os adolescentes, palavras para as crianças, ministério das mulheres. Então, temos muitos serviços. Mas a pergunta é essa: tudo que a igreja tem promovido, tudo que os irmãos têm feito, tem chegado a todos os irmãos? Todos os irmãos têm tido acesso? A gente sabe que nem todo mundo tem facilidade com tecnologia, né? Para fazer reuniões de grupo familiar, com o Zoom, ou outros aplicativos. Então, precisamos ajudar esses irmãos com respeito à tecnologia. E também ajudar os irmãos em vários aspectos. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, a nossa função, amados irmãos, é como pastores que cuidam do povo de Deus. Não podemos ficar de um lado para o outro, se preocupando apenas com nós. Porque nós não sabemos quantos dias, quanto tempo durará essa quarentena. E até mesmo quando nós podemos ter segurança de abrir o nosso local para os irmãos. Mesmo que o governo local, ele permitiu a abertura do local de reuniões, ainda não tivemos o sentimento e a segurança de abrir para que todos os irmãos possam vir e ter comunhão. Mas não podemos deixar a nossa comunhão, o nosso cuidado com todos esses irmãos. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. E o que nos move, irmãos, é o Espírito. Então é o Espírito que nos guia. Então nesse guiar, nós somos restringidos. Né? Como Mateus fala, que a porta, né, ela é larga e espaçosa. É como, eu queria ler para os irmãos aqui, Mateus 7, versículo 13, diz o seguinte: entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E são muitos que entram por ela. Versículo 14 diz o seguinte: porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e são muitos os que acertam, são poucos os que acertam por ela. Versículo 13 fala: entrai pela porta, larga e espaçosa. Então a minha vontade, normalmente, não é segundo a vontade do Senhor. Né? O que eu quero, né? Eu quero ir aonde eu quero fazer o que eu quero assistir o que eu quero. A minha vontade é alheia, muitas vezes, à vontade do Senhor. Por isso que fala que é larga e espaçoso. Mas esse caminho, amados irmãos, ele conduz à perdição. Não à perdição eterna. Porque nós já fomos salvos e essa salvação nós não perdemos. O que nós perdemos? Nós perdemos o gozo do galardão. Nós podemos perder o reino de reinar com o Senhor durante 1000 anos. E são muitos os que entram por ela. Por quê? Porque querem ter uma vida independente do viver cristão. Querem ter uma vida não restrita ao governar do Espírito. Mas a porta estreita e apertada é o caminho que conduz à vida. O Senhor hoje ele está nos apertando. É como aquele pano, né? Aquela camisa que quando você lava, né? E você tosse, e sai aquela água. O Senhor está nos apertando, irmãos. Mas por que o Senhor está nos apertando? Porque Ele quer produzir em nós vencedores, ministros da nova aliança.
A palavra fala que com o passar do tempo, o amor de muitos se esfriarão. Será que por estarmos distantes uns dos outros, o nosso amor pelos irmãos vai se esfriar? Será que o nosso amor pelas reuniões vai se esfriar? Ó Senhor Jesus, não, irmãos. Nós temos a palavra. Nós temos o Senhor em nosso espírito. Não permita, irmãos, que o amor se esfrie. Não permita, irmãos. Invoque o nome do Senhor. Todo dia, o dia todo. Tenha sempre na sua mente o bom depósito da palavra, para que você possa ter comunhão com o Senhor. Mantenha a sua mente ocupada com coisas boas, desfrutando do Senhor, mantendo a sua mente pensando nas coisas lá do alto, conectados ao Senhor. Ó Senhor Jesus. Então esse caminho, ele é apertado. Esse caminho é apertado. Vamos ler também Romanos, capítulo 12. Versículo 3. Romanos 12, 3, diz o seguinte: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Por que pensar além do que convém? No corpo de Cristo, cada um tem a sua função. O nariz, ele tem a sua função. O nariz nunca vai conseguir ter a função dos olhos, porque ele foi feito para cheirar. Os olhos foi feito para ver. Cada um, quem distribuiu os dons na igreja? Foi Deus. Tem irmãos que têm uma habilidade com tecnologia, com som. Tem irmãos que têm habilidade com a música. Tem irmãos que têm a habilidade de cantar. Tem irmãos que têm a habilidade de visitar os irmãos, de pregar o evangelho. Foi Deus que distribuiu no corpo, segundo lhe apraz. Então eu não posso querer ser uma coisa que eu não sou. Eu preciso desenvolver aquilo que o Senhor já me deu. Por outro lado também, eu não posso querer, eu não posso pensar que eu não tenho um dom, pensar além do que convém. Também eu não posso pensar o contrário. Eu não tenho dom nenhum. Eu sou aquele que entra na reunião e fico lá no cantinho. Só trouxe só os meus ouvidos para ouvir a mensagem. Não quero me comprometer. Não, amados irmãos. Todos nós temos talentos. Todos nós temos dons. Deus deu para cada um de nós pelo menos um talento. Pelo menos um talento nós temos. E esse talento nós devemos multiplicar esse talento. Investir na igreja. Mesmo distante, nós podemos ainda mais neste momento, multiplicar os nossos talentos. Como? Cuidando dos irmãos. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então, quando nós desenvolvemos os nossos talentos, Deus vai cumprir em nós o nosso ministério. Porque em 2 Timóteo 4, 5, Paulo fala: tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suportas as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Todos nós temos um ministério e devemos cumprir cabalmente o nosso ministério, desenvolvendo os nossos talentos. Se você tem o potencial para ser 2x, não seja 1x. Não enterre o seu talento. Deus nos deu pelo menos um talento e vamos multiplicar. No imediato nós vemos um exemplo, né? O irmão deu um exemplo da vaca Gerolanda. Então, a vaca Gerolanda dá muitos leites, muitos litros de leite. 40, 50 litros de leite. Enquanto uma vaca comum dá 5, 10 litros. Às vezes você tem potencial
para dar muito mais, para ser muito mais, mas você se esconde atrás de uma capa e você acaba não sendo útil na edificação do corpo de Cristo e enterrando o talento que o Senhor nos deu. Então não devemos menosprezar Deus, irmãos, não menospreza ninguém. Todos nós no corpo tem sua função. Todos no corpo têm sua função. Até mesmo lá um dedinho do pé, bem pequenininho, ele tem a sua função. Até mesmo a sobrancelha aqui, olha, tem a sua função. Ela serve para o suor que da testa aqui, ó, não cair nos olhos e não cair nos olhos. Ó Senhor Jesus, sejamos produtivos, irmãos. Paulo, em 1 Coríntios 2, queria que os irmãos lessem comigo, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 3, ele fala, e foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Paulo, ele mesmo tendo toda a revelação divina, ele não usou tudo que ele tinha. Mas por que mostra isso? Porque ele dependia de Deus, irmãos. Ele dependia de Deus. A minha palavra, versículo 4, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva, sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Isso mostra que é alguém que depende do Espírito, que conhece a vontade de Deus, que conhece o plano de Deus. E mesmo tendo a capacidade, ele ainda depende do Espírito. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Irmãos, hoje nós somos os trabalhadores da reta final. Hoje nós estamos na era cristã, somos trabalhadores da 1/10 hora. Estamos no final. Foram chamados por últimos. Olha o que está acontecendo à sua volta. Desperta, irmãos, e volte mais para o Senhor. Hoje nós estamos no apitar dos últimos segundos do jogo. 1/10 hora são 5 horas da tarde. O trabalho se encerra às 18 horas. Às 6 horas se encerra o trabalho. Já estamos na reta final. E ao longo desse tempo, o Senhor usou muitos trabalharam nessa vinha. Muitos. E Deus usou gigantes espirituais como John Nelson Darby, como tantos outros. Mais recentemente, Deus usou também Billy Graham, mas todos eles já foram no nosso meio, né? Mais recente, no nosso meio, na vida da igreja. O irmão Whitney Lee, o irmão Atmani, o irmão Dong. E agora, quem Deus quer usar? Você e a mim. As pequenas batatinhas, Deus quer fechar essa era com cada um de nós sermos vencedores. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Vamos ler 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 5. Versículo 14 e 15. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Por que nós vivemos? Nós devemos viver para Cristo e a igreja. Ó Senhor Jesus. Eu queria ler com os irmãos Mateus 9. Nós conhecemos muito essa passagem. 9:35
a 37, fala: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vindo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos. O Senhor, ele é o supremo pastor. Ele olhava para a seara e via pessoas aflitas, exaustas, como que sem pastor. Quando o Senhor olha para isso, para quem ele vai falar? Ele vai falar para os anjos? Não, irmãos. Ele se dirigiu para os seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. O Senhor está rogando por você e por mim, para que cuide uns dos outros. Porque nós já fomos habilitados, irmãos. O Senhor já nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Se você e eu cruzarmos os braços, Deus vai levantar outros. Deus vai levantar outras pessoas. Para Deus, um ano, 1000 anos, é como um dia. E um dia como 1000 anos. Mas para mim e para você, o tempo passa. E passa rápido. O tempo está passando muito rápido, irmãos. Vamos fechar essa era para que possamos trazer o Senhor de volta. Ó Senhor Jesus, sabemos que a nossa missão não é fácil. E o inimigo, ele trabalha contra. Você pensa que Satanás está de braços cruzados, vendo tudo isso acontecendo, está de braços cruzados, esperando você trabalhar para o Senhor? Não. Todas as coisas cooperam para que o inimigo, faça de tudo para você não ser dirigente, para que você não seja aperfeiçoado na obra do ministério. Ó Senhor Jesus, por isso que esse caminho ele é estreito, é cheio de restrições, mas precisamos estar, olha só essas 3 palavrinhas: engajados, focados e comprometidos com a sua vida. Em tudo, amados irmãos, se você se compromete com algo, se você foca em algo, e se você se engaja, o resultado é sucesso. Não tem como dar errado. Se nós estamos conectados com o Senhor, se nós desfrutamos um com o Espírito, nós vamos estar engajados, focados e comprometidos com a obra do Senhor. Não fique na sua mente pensando isso, pensando aquilo, será isso, será aquilo. Não, irmãos. Volte ao Senhor. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então, neste ministério, quem foi o precursor? O primeiro foi o Senhor Jesus, como eu falei lá atrás. Ele tabernaculou entre nós, cheio de graça e de verdade. E ali ele chamou os seus discípulos. Lucas, eu queria ler com os irmãos, Lucas 6, versículo 12. Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 dentre eles, os quais deu também o nome de apóstolos: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Então o Senhor começou o seu ministério, ele chamou 12.
E ao morrer e ressuscitar, ali em Atos, o Senhor deu um comissionamento para os apóstolos, que eles deveriam pregar o evangelho em Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Mas os judeus, os apóstolos ali, estavam muito confortáveis, porque Pedro, quando pregou ali no dia de Pentecostes, 5.000 pessoas aceitaram o Senhor, depois mais 3.000. Concluímos que deveria ter naquela época pelo menos 20.000 irmãos vivendo em Jerusalém. Imagine aí, cuidando de 20.000 irmãos, estava muito confortável, estava muito bom em Jerusalém. Contudo, o desejo de Deus é levar o evangelho aos 4 cantos da terra. Por isso, Deus levantou o apóstolo Paulo para levar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo aos gentios. E Paulo também, ele não ficou, ele não levou o evangelho sozinhos. É impossível, irmãos, trabalhar neste ministério sozinho. Nós dependemos uns dos outros. Lá em Efésios 4, versículo 12 e 13, ou melhor, vamos ler a partir do 11, 4, 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura, da plenitude de Cristo. Então o Senhor, ele separou um grupo de pessoas para aperfeiçoar outros. Devemos sempre ter, irmãos, pessoas com quem nós damos suporte. Devemos ser mentores de pessoas que estão ao nosso derredor. Devemos cuidar de pessoas. Por isso eu preciso apresentar o meu corpo, como falar em Romanos, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ao apresentar o meu corpo, eu sou aperfeiçoado para a obra do ministério. Ó Senhor Jesus. Então, amados irmãos, Deus nos habilitou para cumprir essa missão. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Não devemos servir sozinhos. Por mais dons que você seja, por mais capacitado que você seja. Paulo, ele tinha muitos dons, ele era capacitado. Olha o currículo de Paulo. Mas ele não servia sozinho. Ele tinha muitos irmãos que estavam ali cooperando com ele em várias regiões. Assim somos nós. Nós não servimos sozinhos. Nós temos muitos irmãos que servem junto conosco. Onde nós estamos suprindo outros e também estamos sendo supridos. Ó Senhor Jesus, no viver da igreja, nós não caminhamos sozinhos. Nós caminhamos junto com os irmãos e em coordenação com todos os irmãos. Então, todos os serviços têm coordenação para não caminharmos sozinhos, para não ficarmos dispersos. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Eu queria falar uma palavra, vamos ler aqui 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5. Aqui diz o seguinte: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Como nós já falamos, muitos já passaram, muitos gigantes espirituais, como Lutero, Wesley, Calvino, Spurgeon,
George Miller. Mas eles já passaram. Agora é a nossa história. E quando nós olhamos para nós não vemos que não temos força. Mas a nossa suficiência, irmãos, vem de Deus. Versículo 6 fala, porque o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Nós já fomos habilitados. E hoje o Senhor nos deu uma ferramenta maravilhosa, irmãos, que são os grupos familiares de cuidado mútuo. Como eu falei no início. O desejo de Deus é que todos nós sejamos supridos, todos nós sejamos capacitados, sejamos cuidados. Por isso, precisamos, talvez você ache que você não tem condição de ser um líder, mas sim, irmãos, todos nós podemos ser líder. Você pode ser um líder na sua família, você pode ser um líder na escola, você pode ser um líder no trabalho. E as pessoas que estão ao seu redor, você cuida. As pessoas que estão ao seu redor, você pode suprir-lhes com a palavra. Se nós olharmos um WhatsApp de qualquer pessoa, tem pelo menos ali uns 200, 300 contatos de pessoas, de colegas de trabalho. A pergunta é, qual a comunicação que você tem frequente com esse grupo de pessoas? É só trabalho? É só resenha? O que é? As pessoas devem nos conhecer como ministradores de Cristo. As pessoas devem nos conhecer como ministros da nova aliança. Nosso grupo familiar, precisamos ajudar uns aos outros. Cooperar para que esses grupos possam se multiplicar. Para que ao pregar o evangelho, hoje nós temos comportores, ceapistas nas ruas, posso orar por você? O Senhor tem uma necessidade urgente, mas Ele está constantemente perguntando, posso contar com você? Deus tem uma vontade, mas Ele pode contar com você? Ele pode contar comigo? Se o Senhor trazer hoje muitos irmãos para a vida da igreja, esses irmãos precisam ser cuidados, precisam ser pastoreados. Por isso que todos nós precisamos ser aperfeiçoados. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Vamos ler Isaías. Isaías capítulo 6, versículo 5. Muito conhecida essa passagem. Isaías, ele tem uma visão. E quando ele olha para si, ele fala, então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Versículo 6. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Versículo 7. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado os teus pecados. Não importa qual seja a sua condição, quando você se achega ao Senhor, o Senhor mostra a sua condição. E o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Mas quando você é purificado, quando você é restaurado à comunhão, o Senhor requer de nós algo. O versículo 8 fala, depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Deus tem uma vontade, amados irmãos. Deus tem um plano. Quer salvar pessoas. É tirar as pessoas da condição miserável e deplorável em que vivem. Mas Deus pode contar com você. Deus pode te enviar.
Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Ó Senhor Jesus, que todo momento eu possa abrir a boca e dizer ao Senhor: Senhor, envia-me a mim. Que eu possa estar disposto todo o tempo para servir ao Senhor, para apresentar o meu corpo como sacrifício vivo e santo e agradável àquele. Vivo, santo e agradável ao Senhor. Que naquele dia eu não seja pego de surpresa. Mas, Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E o Senhor falar: não vos conheço. O que o Senhor quer, irmãos, não são grandes obras, grandes movimentos. O que o Senhor quer é um viver. Quando eu vivo na presença do Senhor, eu sempre vou estar disposto a servir o Senhor. Então, o ministro da nova aliança é um viver. Não é meramente obras, mas um viver. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então, o Senhor treinava, como ali os discípulos, durante 3 anos e meio, o Senhor conviveu com os discípulos. Será que o Senhor levou eles para uma casa, um quarto, uma sala de aula e mostrou todo o plano do Pai que ele desejava fazer? Não. O Senhor levou-os para o campo. E na experiência do dia a dia, comendo com as pessoas, vivendo com as pessoas, o Senhor abriu o seu coração. João fala no final do capítulo do Evangelho de João, que se todas as coisas que Jesus falou, fosse escrita, nenhum mundo inteiro caberia os livros que poderiam ser escritos. Com certeza, esses discípulos tiveram experiências muito profundas, maravilhosas com o Senhor, porque o Senhor ensinou-os no dia a dia. Hoje, amados irmãos, o Senhor está nos ensinando por meio de cada coisa, por meio de cada circunstância. Mas será que eu tenho percebido o ensinamento do Senhor no meu viver diário? Em todas as circunstâncias familiares que a gente passa, com as pessoas lá fora, você tem experimentado o Senhor em todas essas coisas e visto a mão do Senhor em cada uma dessas coisas? Eu queria falar um ponto muito importante, irmãos. 2 Coríntios, ou melhor, 1 Coríntios 12, a partir do versículo 4. Vamos ler a partir do 1, capítulo 1, 12, 1. Paulo fala a respeito dos dons espirituais. Na verdade, no original grego não tem dons. A tradução literal seria assim, a respeito dos espirituais. Porque Deus, ele fala a pessoas espirituais. Não quero que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando eres gentios, deixava-os conduzir por ídolos mudos, segundo eram guiados. Outrora, irmãos, nós falávamos o que bem queríamos. Nós éramos mudos. E nós não conhecíamos o Senhor. Mas hoje, irmãos, o versículo 3 fala: por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Nós somos espirituais. Você pensa que é fácil invocar o nome do Senhor? Por que nós invocamos todo o tempo o nome do Senhor? Para estarmos conectados. Uma vez, numa pregação do Evangelho, algum tempo atrás, a gente falou do Senhor para uma pessoa e a gente pediu para ela invocar o nome do Senhor. Ela falou muitos outros nomes, mas ela não conseguiu
invocar o nome do Senhor. Porque quando nós invocamos o nome do Senhor, é como se nós nos destravarmos. Nós somos transferidos de esfera. Esse nome, irmãos, nos leva a desenvolver os nossos dons. Então, no versículo 4 fala: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também a diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade nas realizações, mas o Deus a quem opera tudo e em todos. Então aqui nós temos 3 palavrinhas: dons, ministérios e operações. Como falamos, cada um de nós temos pelo menos um talento, ou cada um de nós temos dons. Quando nós apresentamos o nosso corpo como um sacrifício vivo e santo a Deus, está lá em Romanos 12, 1. Aí, ao apresentar o nosso dom, o Espírito Santo nos concede graça. Aí os dons vão aumentando e o Espírito vai concedendo graça. Quanto mais dons, mais graças. E esses dons, com o decorrer do tempo, eles se tornam em ministérios. E quando eles se tornam em ministérios, Deus realiza as suas operações. Quem realiza as operações, irmãos, são Deus, por meio do nosso ministério. Muitos de nós temos ministérios. Agora, o nosso ministério ele precisa estar convergido para um único ministério, o ministério do Espírito. Quando nosso ministério é o ministério do Espírito, Deus realiza as suas operações. Ó Senhor Jesus. Efésios 4, 7 fala: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom. Cada um tem um dom, e a graça vai sendo acrescentada. Também lá em Romanos 12, versículo 6. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Cada um tem o seu dom. É como falamos no início dessa mensagem. O nariz não pode querer ser olho, tampouco o ouvido pode ser pé. Então Deus distribuiu no corpo, segundo lhe apraz. Ó Senhor Jesus. Por que Deus distribuiu, irmãos, no corpo, segundo a sua vontade? Porque Ele deseja salvar pessoas. E quando o nosso ministério ele é levado a cabo por meio do Espírito, quanto mais dons, mais graça, tornando-se em ministério, nessa sincronia perfeita, onde o desejo de Deus é levado a cabo por meio de nós, o resultado é salvar pessoas, é cuidar dos irmãos, é suprir uns aos outros. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor. Então o serviço na casa de Deus, irmãos, como nós já falamos, ele é levado a cabo por meio de pessoas espirituais. Aqui em... Vamos voltar lá a 1 Coríntios 12, versículo 3. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Então, o invocar é reconhecer que nós não conseguimos fazer nada. Por que nós invocamos tanto? É porque
nós somos frágeis e imortais. Adão, quando ele teve o seu neto, ele colocou o nome de Enos, que significa frágil e mortal. Quando ele vê uma civilização inteira que vivia alheio a Deus, uma civilização corrupta, independente de Deus, ele viu que o homem era frágil e mortal. E que ele precisava invocar o nome do Senhor. Hoje, irmãos, nós somos frágeis e mortais. Vivemos no meio de um povo de coração impuros. E nós temos coração impuro e habitamos no povo de lábios impuros. Onde a maldade, a violência impera. A quem nós podemos nos levantar, se não invocarmos o nome do Senhor? Ó Senhor Jesus! E quando nós invocamos o nome do Senhor, irmãos, nós levamos a cabo a vontade de Deus. Invocar o nome do Senhor nos leva a depender totalmente do Senhor e nos mantém no Espírito. Quando eu sou uma pessoa capaz, quando eu sou uma pessoa cheia de habilidades, com o passar dos anos, nós podemos incorrer no risco de não depender do Senhor. Por quê? Porque eu já sei fazer. Talvez no início, quando você vá tirar a carteira de motorista, é um sufoco tremendo, né? Um suor, é uma tremedeira, invoca o nome do Senhor de dia, de tarde, de noite, ora ao Senhor. É uma dependência total. Mas depois de anos, de dezenas, anos e anos, você já dirigiu anos, já fez muitas viagens, você já é expert em dirigir. Será que você ainda depende do Senhor? Será que você depende do Senhor para atravessar um semáforo? Você depende do Senhor para fazer uma viagem? Você depende do Senhor para fazer todas as coisas? Aquele básico que você faz todos os dias, as donas de casa para fazer aquela comidinha gostosa. Você invoca o nome do Senhor para aquele bolo não sair do ponto, né? Você depende do Senhor. Irmãos, a gente precisa aproveitar as mínimas coisas do dia a dia, para depender do Senhor e para voltar o nosso coração para o Senhor. Nessa conexão perfeita, nessa sincronização perfeita, eu absolvo mais do Espírito e eu passo a conhecer Deus, a conhecer o seu propósito, a conhecer sua vontade. E aí, no momento oportuno, eu posso dizer: eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade. O Senhor é fiel, irmãos, e Ele cuida de nós. Então, Ele vai nos conduzir. Deus não vai nos conduzir a nenhum lugar onde a sua graça não esteja. Por que nós estamos neste lugar? Porque o Senhor permitiu. E a sua graça vai nos sustentar até onde Ele permitir. O Senhor é fiel e cheio de graça e misericórdia. Ó Senhor Jesus. Eu queria terminar essa mensagem dizendo que eu estou morrendo de saudade de todos os irmãos. E que espero, em breve, nós estejamos nas reuniões grandes, abraçando uns aos outros, cheio de amor, vendo os olhos dos irmãos. Isso vai ser maravilhoso, irmãos. Não há nada nessa terra tão lindo e tão maravilhoso como viver da igreja. Como é bom e agradável estar unido os irmãos. Ali ordena o Senhor a sua bênção. Irmãos, Jesus é o Senhor. Lembrando, irmãos, não esqueça de dar o like. E se você está nos visitando, se inscreva em nosso canal. Por que nós insistimos nisso, amados irmãos? Para que essa palavra possa chegar a mais pessoas. E que essa palavra possa ser indicada através do YouTube e chegue aos 4 cantos da terra. Jesus é o Senhor. Amém. Amém, irmão. Jesus é o nosso Senhor.
Queria dizer para os irmãos que estamos todos bem, todos com saúde, e queríamos agradecer aos irmãos pelas mensagens, toda quarta-feira e toda sexta. É uma forma de estarmos junto com os irmãos. Queria dizer para os irmãos que tudo isso que estamos passando é a vontade de Deus, né? Porque nada acontece sem a permissão do Senhor e tudo é para o nosso aproveitamento. Então, todos os irmãos aproveitem bastante para desfrutar do Senhor e crescer em vida. Aleluia. E queríamos deixar com os irmãos o hino S22, Graça. Irmãos, que nada pois nos afaste do Evangelho de Cristo, que trouxe a nós o Espírito. Irmãos, Deus nos chamou pela graça e revelou o seu Filho por meio do seu Espírito. Graça a nós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso. Exercitando o Espírito, sereis libertos de tudo, da lei, pecado e do mundo. Irmãos, com a palavra e o Espírito, a fé crescerá com isso, o fruto dareis do Espírito. Graças a nós outros em paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso. Amém. Jesus é o Senhor.